de um outro jeito. Nós temos que ter direcionamentos mais assertivos para esse ano. Ah, pastor, mas todo final de ano é reflexão de como foi meu ano. Vocês sabem muito bem que eu não sou desse tipo de melodramático, eu não sou muito dessa. Você fez? Fez. Você não fez? E você não fez. Segue o jogo, você vai prometer. Mesma coisa. Já começou os memes de brincadeira das promessas, né? Ó, você prometeu ir pra academia, já tem 15 dias que ainda não foi. Já estão... Por quê? Porque é rotineiro isso acontecer. Mas a diferença é que nós estamos vendo, a Bíblia ela é muito clara. Mateus 25:13, que nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor virá nos buscar. Nós não sabemos. E é muito claro quando o Senhor fala que os tempos estão aí para serem discernidos, para nós aprendermos, vermos o tempo. Nós vamos adivinhar a data? Não! Nós vamos falar para Deus. Tem um pastor agora falando que é o Elias. Vocês viram isso, esse abençoado? Não viram isso daí? Você viu, Samuel? Cara, e ele esculacha no podcast. É impossível que vocês não estejam sentindo a unção que está sobre mim, porque eu sou o último Elias. Até viu que um que fala do anjo vendo as igrejas, ele tá vendo as igrejas e tá vendo isso daí, aí Deus olhando, aí o Elias do céu. Eu não. Cara, os tempos estão aí, as coisas estão acontecendo. Quando já consegue discernir o que é inteligência artificial e o que não é? Está muito perfeito. Até no começo do ano passado era fácil. Você batia o olho e falava, não, é IA. É a imagem do chat GPT. Agora estão criando pessoas falando e você não consegue identificar que é inteligência artificial. Os tempos estão aí, muitos serão enganados. Então nós temos que entender de que nós temos que ter assertividade no reino. E a assertividade no reino, ela começa esperando no lugar correto, esperando no Senhor. Foco no Senhor. E hoje eu quero falar em João, capítulo 9. Abre aí sua Bíblia. Eu não vou ler a passagem toda, vou ler só o comecinho dela, tá? Jesus cura um cego. João capítulo 9 fala assim: ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhes respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurou-lhes: sou eu, o homem. Por esse motivo indagaram-lhe: como te foram abertos os olhos? E ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Em seguida lhe perguntaram: onde está ele? Ao que respondeu: não sei. Vamos lá, fazer a mesma coisa que eu fiz ontem. O que mais pega para vocês nessa passagem? Primeiro, os que não vieram ontem. Vai, Cláudio. Depois escolhido aleatoriamente. Não, o que mais você nessa passagem? O que mais pega? O que você ressalta? Vale colar. Tem algumas coisas, mas no final, quando ele pergunta para ele: cadê Jesus?
E aí, Isa? É? A lama. Boa. Vai, Samu. É a lama. Pô, viu, né? Vai falar lama agora. Precisa ter que ficar de música. Cuspiu. E aí, Rubão? Não sei. Não sabe? Não. E aí, Hermínia? Ah. E aí, Gi? O fato de Já? Então, sim, que eu não sabia. Vocês ganharam um ponto, né? Eu faço. E aí, velho? Não vai falar pra você também, não. Aí eles vão ficar do jeito assim. Aí, totalmente, não é o humor, né? E aí, menino? obediência do século. Obediência também. Você vê quantos pontos tem, na verdade, os falando poucos. Tem muita coisa que se ressalta nele. São tantas coisas que dá para se ressaltar nessa passagem que é difícil até a gente enumerar. Para mim, o que pega muito é o julgamento. O julgamento pega muito. Porque os discípulos param no versículo 2 e perguntam: mestre, Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais para que nascesse cego? Porque existiam crenças, mas querendo ou não, era um julgamento. Por que teria sido um pecado? Por que não foi uma doença? Algo que aconteceu, lhe foram curados os olhos? O julgamento pega. E aí, quando nós paramos para refletir e trazer para os nossos tempos, o que é muito comum hoje em dia? Julgamento. O que é comum nas redes sociais? Sorrisos, luzes, sol, mesmo em meio à depressão. Tem pessoas depressivas postando um dia lindo e maravilhoso, como se nada tivesse acontecendo. Mas é muito comum nós olharmos para as pessoas e o humano julgar. E a palavra nos fala o que sobre julgamento? Não julgueis. Quem é o único que pode julgar? Deus. Por quê? Porque Ele não julga as roupas, Ele não julga a postura, o caminhar, Ele julga o coração, Ele julga as atitudes. Ele é o justo juiz. Então Ele nos leva a entender de que nós não podemos parar num julgamento. Ah, mas nós não temos que julgar as coisas se é certo ou errado. Isso é discernimento, você vai saber o que é certo ou errado. Por exemplo, ano de eleição, vamos de novo. Você tem que fazer ali um julgamento de quem você vai votar no final do ano. Você tem que colocar ali um peso. Eu vou votar nesse por causa disso, vou votar naquele por causa disso, eu não posso votar nesse, eu não posso votar naquele. Crente não é esquerda, tá? Crente não é esquerdista. A esquerda tem uma palavra muito linda, muito bonita. As cartas do comunismo são maravilhosas e elas não funcionam em lugar nenhum do mundo. Elas só são cartas. Deveria ser as crônicas do comunismo, porque ela não é usada em lugar nenhum do mundo, não existe. Então nós não votamos em esquerda. Mas por quê? Nós colocamos um julgamento, porque a esquerda tem uma visão contra a palavra do Senhor. Então nós colocamos esse tipo de julgamento. É diferente de julgar pessoas, de julgar porque a pessoa está doente, de julgar porque a pessoa não é curada. O julgamento, ele vem para nos atrapalhar, ele vem para tirar o nosso foco do que realmente importa.
que é entregar as nossas lutas, entregar as nossas dores, entregar o nosso olhar ao Senhor. A palavra fala em Mateus, se eu não me engano, Mateus capítulo 5, creio eu, Jesus fala: olha, se os teus olhos te fazem pecar, é melhor que você arranque e jogue fora, do que seu corpo inteiro seja lançado no fogo eterno. Se o teu mão te faz pecar, arranca e joga fora. É melhor tirar um galho do que o tronco, a árvore inteira, e ir para o inferno. Isso nos leva a entender que o nosso foco não é ser juízes na terra, mas é vivermos uma vida com um justo juiz no reino celestial. E aos julgamentos humanos, eles vêm para nos atrapalhar, para tirar o foco, para que nós possamos caminhar com coisas tão pequenas, tão picuinhas, tão ruins, que nós vamos assim, vivendo, mas pesados. Você não sabe nem porquê, às vezes, falta paz, e às vezes você está preocupado com pequenas raposinhas, que estão ali só para tirar a tua paz, você não está nem vendo, você só está preocupado com o que elas fizerem, deixaram, e você vai comendo o alimento que elas estão dando, e o julgamento, ele nos leva a isso. Quando Jesus fala, nem ele, nem seus pais, mas foi para que a glória de Deus, as obras de Deus fossem reveladas através, na vida dele. Eu gosto de falar muito que nós somos conduítes do avivamento, nós somos canais do avivamento do Senhor. Nós somos feitos para refletir a glória de Deus. Nós somos feitos para transportar a luz, transportar o fogo do Senhor, mas não só transportar para nós, mas conduzir isso para fora, conduzir isso para a vida das pessoas. Nós somos feitos para ter as obras de Deus reveladas através das nossas vidas, sermos testemunhos vivos, testemunhas como Jesus, imitadores do Pai, imitadores de quem Ele é. Então, quando nós entendemos de que Ele tem esse propósito, Jesus, ele traz a revelação. Ele traz a revelação do propósito do Senhor. Porque ele tira os olhos da situação humana. Ele fala: não, vocês estão olhando errado. Vocês estão olhando para crenças humanas. Vocês estão olhando para o tanque. Vocês estão olhando para um monte de paralíticos esperando mover de águas. Vocês estão olhando para superstições. Vocês precisam olhar para o céu. No céu não vai estar sendo, e se for pecado, os pecados são curados. Como o paralítico é levado para Jesus, ele fala: levante, os teus pecados foram curados. E Jesus ainda rebate e fala assim: é mais fácil dizer, seus pecados estão curados, ou levante e ande? Porque a sua voz transcende os céus. A sua voz transcende os céus. Crença minha, Aleph, desejo pelo menos, de que se nós estivermos na terra ainda, quando Jesus voltar, de que nós possamos ouvir o bradar da sua voz. Deve ser incrível ouvir o som da voz do Senhor. Que nós possamos ser levados aos céus, debaixo da voz daquele que diz que haja luz, de ouvir aquele estrondo celestial, e nós possamos sentir o que essas pessoas sentiram, mas estarmos firmes na promessa e subirmos abraçados com o Pai. Quando Jesus ele para: olha, vocês precisam entender uma coisa, chegou um ano de decisões importantes, chegou um ano onde as pessoas estão entrando em desespero, onde as guerras estão assolando o mundo todo, onde nós não sabemos o que vai acontecer, onde o mercado econômico fala que está tudo mil maravilhas. Chegou um ano onde nós temos situações, nós temos momentos que nós não sabemos para onde vamos. E ele fala: pare de olhar para quem pecou. Pare de olhar e tentar achar um culpado, tentar achar uma origem. Entenda de que todas as coisas acontecem debaixo de um propósito. Tudo acontece com a permissão do Senhor.
Nada passa desapercebido. O Senhor nunca é pego de surpresa. E Ele nunca perdeu o controle. Ele olha e fala: olha, vocês ainda não entenderam de que as coisas estão acontecendo para que agora seja manifestada. Nós ouvimos por profecias e profecias há muitos anos sobre o Brasil ser celeiro missionário. E o que nós mais vemos de perseguição no Brasil, até as próprias igrejas estão contra si mesmas. As próprias igrejas estão se rebatendo. Teve um caso, agora não vou lembrar qual que foi, aí do ano passado, recém, de um escândalo pastoral. Infelizmente tivemos muitos, né? E eu até falei com minha mãe, falei assim: a pessoa errou. Agora para mim é mais feio o outro pastor vir a público, não tendo nada a ver no negócio, e esculachar com o outro. Só mostra desunião. Precisa exortar o abençoado? Vai lá e exorta no particular. Entra no secreto, ora no secreto, não é isso que a palavra fala? E o teu pai que te vê ele orando, ele vai te responder. Então, se vai exortar alguém, exorte com sabedoria. É horrível ver as rixas na internet. Pastores contra pastores, processos legais por causa de dinheiro, de mansões. Cara, é uma coisa que dói o coração. Porque o foco está no lugar errado. E são pessoas que movimentam milhões de pessoas. São pessoas que quando falam, milhões ouvem. Mas Jesus está nos dizendo: mantenha o foco no sobrenatural. Eu não perdi o controle. Causas impossíveis não são possíveis de tirar o meu controle. Elas não têm capacidade de tirar a paz que excede todo entendimento. Elas não têm o poder de diminuir o Senhor. Causas impossíveis muitas vezes vêm para nos distrair. Muitas vezes vêm para nos testar, para nos provar. Mas o maior descanso e a maior vitória está em descansar no Senhor. Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E o mais ele fará. Então nós começamos a tirar o foco das coisas humanas, do julgamento, da origem, das atitudes, das consequências, do que o outro merece, do que o outro não merece, porque nós somos muito bons em dizer o que o outro merece. Ah, esse merece tal coisa, ah, esse não merece. Ah, esse merece comer mais, esse não merece. E nós começamos a focar em algo muito maior, que é o propósito para o qual nós fomos chamados, para o qual nós fomos criados. O Senhor Jesus, ele fala nos outros versículos à frente, que ele é a luz do, enquanto ele estiver no, versículo 5, no 5. Durante o tempo em que estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. A hora que ele sai do mundo, ele continua sendo a luz do mundo? Não. Ele é a luz enquanto ele está ali. Mas a palavra fala que existe um Consolador, que veio para habitar dentro de nós. O Consolador, ele é luz do mundo. Nós então somos luz do mundo. Nós somos sal da terra. Então nós somos um reflexo da glória do Senhor. E agora para a pergunta: o que nós estamos refletindo? Qual é o testemunho que nós temos refletido na terra? É somente foco em trabalho, somente foco em família, somente foco em internet, somente foco em amigos, somente foco na religiosidade, ou foco em Deus e estar caminhando naquilo que Deus tem para as nossas vidas? Se ele era a luz do mundo enquanto ele estava no mundo, ele fala: olha, eu preciso ir para os discípulos, eu preciso ir para que o Consolador venha. Se eu não for, ele não vem. E se eu fosse Jesus, eu falava assim: de jeito nenhum que eu vou ficar aqui, esse negócio está bagunçado demais. Bagunçado demais. Aquela promessa lá de Noé, lá de dilúvio, mas a gente tem outras maneiras de começar tudo de novo. Ele,
Deixa eu ir que é chegada a minha hora, deixa eu zarpar. Porque imagina só, na verdade não dá para nós imaginarmos, não cabe em nós. Ele sendo Deus, na nossa forma humana. E nos ensinando a sermos humanos que buscam a Deus. Não utilizando os seus atributos de Deus. Rapaz, é torturante. E aí, no fim da sua vida humana, ele ainda tem que sentir o peso de todo o pecado. Quem já em oração intercessória sentiu o peso da intercessão da vida da outra pessoa? Não compaixão, o peso do inferno mesmo. É horrível, cara. Uma vez fiz uma oração tola. Falei, fui orar por uns amigos novos. Ô Senhor, eu me coloco na brecha. Meu, eu tomei um murro. Eu caí no chão. Com a cara assim, eu senti a mão na minha cara. Falei, que paulada, cara. Quase que eu liguei para isso, vocês estão aprontando. Aí eu fui aprender. Eu me coloquei na brecha. Então eu estou entre eles e o que está atacando eles. Então se eles estão sendo atacados, quem ia ser atacado primeiro? Eu. Mas foi instantâneo. Nós sentimos o peso. Isso foi uma coisa minúscula. Agora imagina o peso de todos os nossos pecados recaindo sobre o nosso Salvador. É imensurável. E mesmo assim, nós focamos em coisas pequenas. Nós focamos em picuinhas. Nós focamos no nosso egocentrismo. Eu preciso, eu quero, eu posso, vou fazer. É só nós. Será mesmo que nós sozinhos conseguimos? Será que nós somos chamados para estar sozinhos? Seja a igreja sozinha, seja individuais sozinhos, casais sozinhos, jovens sozinhos. Nós fomos chamados como um só corpo. E existe uma unção sobre as nossas vidas. E aí Jesus, ele vem na parte que a galera que foi já do pastor, antes do pastor falar, vibraram quando ele falou. Ele cospe no chão, faz ali com a saliva e faz um barro. Que coisa interessante, né? Ele podia falar, você está curado. Ele podia falar, só abre os seus olhos. Mas eu não vou nem me aprofundar muito, que aí a gente deixa para aquela pastora ali atrás, outra hora, trazer para a gente, que ela tem esse estudo que eu sei. Mas eu te falo, se ele falar para o cego, abre os teus olhos, ele ia ver? Ia ver. Agora, se ele falar para o cego, abre os teus olhos, o cego ia precisar obedecer? O cego precisou confiar. Porque ele dá uma ordem para ele. Ele unge os olhos, passa ali o lodo nos olhos, e ele fala, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi e lavou-se. Aí ficam alguns questionamentos. Será que o tanque era perto? Será que o tanque era longe? Será que tinha subidas e descidas para o cego chegar? Era certo, cara. Não é brinquedo, não. Eu brinco com meus alunos, de vez em quando eu luto com meus alunos de olho fechado. Com os mais graduados eu vou treinar coisa. É difícil, cara. E ali eu estou num ambiente que eu domino. E é difícil. Agora imagina o cego, se ele todo dia o caminho da casa dele, ele já sabe. 2 passos para frente, 2 para a direita, vou reto e vou caminhando. Ele decora. Isso a gente sabe que ele já tem um sentido mais aguçado. Alguns caminhos já são mais fáceis.
Vem ali com um pedacinho de pau já tateando. Vem vendo se tem alguma coisa na frente. Mas e se fosse longe? Fosse um tanque difícil de achar? Aí ele chega, para numa esquina e pergunta: onde que é o tanque de Siloé? A pessoa primeiro ia falar para ele onde era o tanque e vai perguntar: o que é o Siloé? Hoje em dia todo mundo vai perguntar: o que é o Siloé? Esse negócio aí, tá? Esse barro. Ah não, foi o Jesus que cuspiu hoje. Cuspiu no seu corpo. Me pergunto, se 5 pessoas pararam ele e questionaram o porquê que ele estava indo até o tanque de uma pessoa que talvez ele não conhecesse. Ele sabia que era Jesus, ele provavelmente ouviu ali. Mas, mesmo assim, ele nunca viu Jesus. Era certo? 5 pessoas param e perguntam: nossa, mas você é louco, isso não existe. Cuspiu no chão, passou o barro nos seus olhos. O que isso inflama? Que inflama ter uma falta de uma dúvida. Começa a surgir a dúvida. É verdade. Por que será que ele fez isso? Mas se ele é todo poderoso, por que ele não falou para eu enxergar e enxergar a palavra? Não está escrito. Aconteceu? Não sei. Mas e se aconteceu? Se acontecesse hoje? Se acontecesse hoje, ligar para o Cláudio amanhã: Cláudio, não vai de carro para o trabalho, você vai andando para o trabalho hoje. E no caminho pergunta: o que você está andando? Porque o pastor ligou e falou para eu vir andando. Ué, mas ele não te deu nenhum motivo? Ele não falou nada? É porque não é ele que está andando. É porque não é ele que está na chuva. Ou é porque não é ele que está no sol. Esse é o julgamento humano. Isso gera uma dúvida. Mas nós podemos ver aqui o quê? A obediência. 100 pessoas podem ter colocado dúvida nele. Ele chegou até o ponto. Não me interessa quantas pessoas possam ter parado. Mas se foi plantado dúvida nele, ou se a própria humanidade dele, cara, o que eu tenho que fazer isso aqui? Quantas vezes nós recebemos uma ordem de Deus e até que nós vamos cumprir aquela ordem, a gente vai meio assim: e aí? Será que é Deus? Senhor, eu tinha 100% de certeza que era a tua voz, mas aí ficou meio estranho o pedido, eu já fui para 85%. Então eu não sei. Quantas vezes nós já não fizemos isso sem ninguém falar nada? Muito pelo contrário. Nesses momentos chega alguém e fala: olha, o Senhor está dizendo para você fazer. Encoraja. E nós já queremos desistir. Mas ele não. Ele chegou até o tanque. Nós temos um tanque para chegar. Nós temos muitas vezes trave nos nossos olhos. Nós temos cisco nos nossos olhos. Sabe por quê? Porque a palavra fala: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque nós somos humanos. Nós temos emoções, nós olhamos, nós pensamos, nós pecamos, e a palavra fala: olha, caminhem juntos, caminhem 2 ou 3, para que se um cair, o outro levante. Não ache que você não tem um cisco às vezes no seu olho, não quer dizer na passagem como você está vivendo uma vida errada, mas às vezes você não está enxergando algo que Deus está querendo mostrar para você. O diabo às vezes tenta tapar a nossa visão para os milagres de Deus, mas o Senhor fala para nós: existe um tanque, eu estou ungindo os olhos de vocês, vão para Siloé, vão para o enviado. Se vocês foram enviados para pregar a palavra, para curar enfermos, expulsar demônios, para trazer a salvação do Pai, porque é tudo por meio dele, para a glória dele. Tudo por ele. O cego chegou no tanque, independente das dificuldades, independente de tropeçar em pedras e quase xingar porque bateu o pé lá com a sandália numa pedra pontiaguda. Eu preciso continuar. Dentro dele ele sabia que ele tinha que chegar. Muitas vezes é aquela fé de que é a última esperança. Às vezes é aquela fé desesperadora: Senhor, olha, eu já não acredito mais, mas se existe essa ordem, é tudo ou nada para mim. É tudo ou nada. E quando nós jogamos o nosso tudo ou nada nos céus, é tudo. Porque nós estamos nos jogando no Senhor.
não na nossa força. Muitas vezes para ele era quer saber? Em vez de murmurar como fez o paralítico, não tenho quem me jogue nas águas. Ele não, então vamos. Vou até Siloé, chega em Siloé, lava os olhos e volta vendo. Ele volta glorificando. Cara, impossível ele ter voltado triste. Impossível. O cara nunca enxergou, cego de nascença. E aí ele começa, ele abre os olhos e ele pode contemplar as cores do céu, as cores que o Senhor fez. Ele consegue ver as pessoas, ele consegue identificar as pequenas pedras. E para quem não enxergava, começa a ver que em tudo há beleza. Em tudo há uma beleza. É assim quando nós aceitamos Jesus no nosso coração e queremos ser transformados. Quando nós realmente queremos uma transformação, as coisas param de ser chatas, monótonas, nós enxergamos, Senhor, existe um propósito, existe uma palavra, existe uma promessa. E para nós, é nós vivermos essa questão do propósito que o Pai tem para as nossas vidas. Quando nós tiramos nossos olhos do julgamento e jogamos nossos olhos para o propósito sobrenatural, nós podemos entender que Ele é a luz do mundo e a luz do mundo habita em nós. Então nós não temos medo das trevas, mas quando nós adentramos, as trevas elas se dissipam, porque a luz é o Senhor. A luz é o Senhor. Nós não sabemos o que é enfrentar satanistas de grau como na África. Falar a verdade, se um dia a gente vai saber, eu não sei. E falar bem a verdade, também não me preocupa. Minha preocupação é em estar firmado na palavra. Desde que eu esteja firmado na palavra, seja focado no propósito que Deus tem para a minha vida. Se uma batalha desse nível acontecer, é porque o Senhor permitiu que acontecesse e Ele vai nos direcionar para que possamos ter as estratégias corretas do céu e não agir como meninos. Não agir como os filhos de Cefas. Eu te repreendo em nome de Jesus a quem Paulo prega. Não, mas nós podemos dizer, eu sou filho de Deus Altíssimo. Eu sou filho daquele que era, que é e há de vir. E no nome do Senhor Jesus, eu vou ver essas pessoas libertas, eu vou ver essas pessoas saradas, eu vou ver essas pessoas curadas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos tomar essas atitudes. Nós precisamos entender de que nosso olhar tem que estar nos céus. Nosso olhar tem que estar no propósito do Pai, na luz que Ele derramou sobre as nossas vidas, a unção que Ele derramou sobre os nossos olhos. A unção do Senhor protege as ovelhas, o óleo protege, a unção protege, a presença protege. E ele volta glorificando, e ele fala ali, foi obediente e foi curado. Pergunta onde Jesus está, e ele responde, não sei. E no versículo 30, fala assim: ora, o homem questionou, ora, é surpreendente, vós não sabeis de onde ele vem, e mesmo assim abriu-me os olhos. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus, e todo o que faz a sua vontade, a ele atende. Desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. O que ele mostra para nós? Que nós temos muitas vezes falhamos, porque não queremos confronto, não queremos, eu preciso dar a outra face, eu preciso, não. Ele confronta, mas ele confronta com a palavra. Ele confronta com a verdade.
confronta aqueles que queriam achar um motivo humano pela cura dele, ou até mesmo uma mentira. Chamam os seus pais e faz um escarcéu. E aí ele fala, mas engraçado, porque esse cego ele não era tolo, ele ouvia. Então ele ficava ouvindo. Então ele sabia que Deus não respondia pecadores. Ele sabia como funcionavam as coisas porque ele ouvia, ele estava ali mendigando, ele não estava surdo, ele estava ouvindo. E ele confronta. Nunca se ouviu falar de um cego de nascença ter sido curado. Então, se ele não é de Deus, não sei. Não sei como. Aquilo deixa os fariseus extremamente irritados, loucos. Mas isso nos mostra que nós temos que nos posicionar contra as trevas. Nós não temos que retroceder. Nós não somos dos que retrocedem. Porque os que retrocedem, o Senhor não se agrada deles. O Senhor não se agrada dos que retrocedem. Eu nem que retroceder nem para pegar impulso. Nem para pegar impulso. Nós não retrocederemos. Tantas coisas aconteceram com cada um de nós aqui. E aqui, ainda assim, nós estamos. Se aqui, ainda assim, nós estamos dependentes de causas impossíveis, doenças, disputas, brigas, o que for, então, se não é o Senhor que cuida de nós, já não sei quem é. Mas sei uma coisa: existe um propósito para as nossas vidas. E o Senhor tem nos dado 2 comandos: esperar no lugar correto, que Ele é a esperança. E essa é a que fala: esperarei toda a minha confiança no Senhor. Esperarei toda a minha salvação no meu Deus, meu lugar. E nós temos que entender, que nós temos que olhar, estar com os nossos olhos limpos, para olhar para o céu, olhar para o céu. Causas impossíveis, elas não vão deixar. Elas não vão acontecer. Mas o Deus do impossível, Ele nunca vai deixar de existir. E Ele tem uma promessa para as nossas vidas. Ele fala: se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa. Quer dizer que nós vamos perecer? Mas ele fala em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar e a sua e as demais coisas não serão acrescentadas. Gente, foi muito claro para mim o que Deus tinha para as nossas vidas. Tinha não, que tem para as nossas vidas para esse ano. Para as nossas vidas esse ano, eu preciso compartilhar com vocês, lá em Lamentações 3, 21, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Esperando contra a esperança. Esperando contra todos os que dizem impossível. O que é esperança? Esperança é Cristo. Nossa esperança é Cristo. Esse é um ano onde nós podemos ver as guerras assolarem o mundo todo. Mas maior é aquele que está em nós do que o que está. Nessa noite nós temos orado para vermos realmente os milagres do Senhor. E eu creio que Deus está nos preparando para um ano onde pessoas precisarão de nós. Nós precisamos estar preparados para socorrer, preparados para ajudar, preparados para avançar contra as fortalezas do inimigo, os portais. Nós temos que estar prontos para a hora que o Senhor nos convocar para a guerra. Só que para isso Ele nos prepara. Então, primeiro nós chamamos pela nossa armadura, esperamos no local correto,
Identificamos que nossa batalha não é humana, não é terrena, é celestial, porque nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas principados e... Nós não nos importamos com a maneira que o Senhor escolhe nos ungir. Então nós não questionamos se Ele está passando uma lama fedida nos nossos olhos. Mas quando Ele nos fala, vai, caminha, nós temos que ter fé, porque sem fé é impossível. Nós temos que ter fé de que Ele está cuidando de nós e que existe um tanque com águas limpas, águas que curam, águas que renovam, que refrescam, que matam a sede quando necessário, águas que estão ali, como ele fala em João 4 para a samaritana, fala, olha, se você soubesse quem te pede água, você pediria água, e não teria mais sede. Nós temos que entender de que Ele não nos manda para caminhos de morte, mas às vezes o caminho é tortuoso. Mas Ele fala, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da, nenhum me acontecerá. Às vezes nós temos que atravessar o vale, nós temos que atravessar o vale da sombra da morte para socorrer uma pessoa. Às vezes nós passamos provações, tribulações, porque tem alguém precisando do nosso testemunho, tem alguém precisando do nosso know-how já naquela batalha, tem alguém precisando de fé, e o Senhor é o Deus que nos enche de fé. Ele fala, filho, eu te abasteço. Eu sou a esperança. Eu sou quem vier, que Ele. Então esse é um ano onde nós temos que trazer à memória aquilo que dá esperança, porque a murmuração vai vir, as dores virão, mas Ele também virá. Aleluia. Ele também virá. É um ano onde nós temos que nos levantar com um olhar diferente, mais preocupado com os próximos. Às vezes nós ficamos tão corridos que nós não vemos os amigos, não vemos às vezes a família. E não é nada por ser ilícito, é pela correria, pelo cansaço. Tem dia que minha mãe fala, vem jantar, eu falo, eu preciso dormir. Eu estou cansado. Eu deito 9 da noite quando estou em casa, às vezes. 9h30 é cama. Mas às vezes, mesmo com sono, a gente tem que se fazer presente. Nós temos que caminhar uns com os outros, para que se um cair, o outro... Amém? Vamos levantar. A gente segurar, né, para fingir que está acabando.